aqui no nosso estúdio o governador Rafael Fonteles. Olá, governador, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Um prazer voltar aqui. Governador, o senhor chega ao último ano do mandato com 92% do plano de gestão cumprido. É o satisfatório? Esses 8% a gente chega quando? É bom, mas a meta, Amadeu, é 100%. Eu fiz um compromisso, inclusive publicado, protocolado, melhor dizendo, no Tribunal Eleitoral na campanha de 2022, com 178 compromissos assumidos nas mais várias áreas da administração, e queremos cumprir, iremos cumprir todos até o final do mandato. Chegar aqui no início do 4º ano, com mais de 90% deles concluídos, isso vai ser publicado num relatório da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, muito bem dirigida pelo Washington Bonfim, é sinal de que nós estamos no caminho certo e comprometidos com a nossa palavra e com o nosso governo, sendo um governo que se orgulha de ser um governo que planeja bem, executa bem e entrega resultados para a população. Educação, o senhor acha que é a principal vitrine com o recorde brasileiro em escolas em tempo integral, matrículas no tempo certo e os avanços todos que inclusive servem de modelo para outras unidades da federação? Amadeu, eu considero que a educação é sim a área mais importante sob o ponto de vista de mudar o patamar de desenvolvimento do estado do Piauí. Que quem conhece um pouco de educação sabe que é ela que possibilita romper o ciclo de pobreza que normalmente castiga as famílias de qualquer lugar do mundo. Você vê muitas vezes uma comunidade que o pai, o filho, o neto, o bisneto, geração após geração, são pessoas com muita dificuldade socioeconômica, pessoas muito vulneráveis do ponto de vista social e econômico. E quando você vê um exemplo dentro daquela família que prosperou, quase sempre é porque aquela pessoa teve uma oportunidade educacional boa e aproveitou a oportunidade. Essa é a regra geral. Então, o que nós procuramos fazer no nosso governo? Ampliar essas oportunidades para mais gente, se não para todo mundo. Como? Universalizando a escola de altíssima qualidade. E o que é uma escola de altíssima qualidade? É aquela que tem o tempo integral, ou seja, o aluno fica mais tempo na escola, entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, tem boa alimentação escolar, com pelo menos 3 refeições diárias, tem ar-condicionado na escola, que aqui para o Piauí não é luxo, é necessidade mesmo para aprender melhor, ter um refeitório adequado, ter um laboratório de ciência adequado, ter um laboratório de informática com internet de alta velocidade, que passou a ser essencial para o processo educacional, ter professores valorizados, ter a comunidade escolar engajada, otimista, acreditando em si mesma. Isso tudo nós estamos fazendo no Piauí nessa revolução, que inclusive hoje virou referência nacional, como você disse. O próprio ministro da Educação divulgou que o Piauí é o estado com o maior percentual de alunos no tempo integral, que o Piauí é o estado da federação com o maior percentual de estudantes fazendo curso técnico, que o Piauí é o estado da federação que tem a melhor internet nas escolas, o indicador de 93% de internet de alta qualidade nas escolas. É o Piauí que tem o 4º melhor índice de alfabetização na idade certa. Estamos ansiosos para ver o resultado do IDEB, que deve sair em junho. Provavelmente o Piauí, se não for o primeiro, estará entre os primeiros. Nós torcemos ainda que seja o primeiro lugar do Brasil, saindo ali da 4ª posição para a 1ª posição, se Deus quiser. Já somos a melhor educação do Nordeste, no índice do IDEB. Então isso, para mim, é a principal prioridade, porque é o que pode gerar prosperidade para as novas gerações. Claro que nós cuidamos de tudo aquilo que é emergencial. Segurança pública, saúde pública, acesso à água, tudo isso é prioritário também. Mas aquilo que vai mudar o patamar de desenvolvimento das famílias do Piauí, de forma definitiva, é a educação de altíssima qualidade. É universal, a inflexão das sociedades acontece via educação.
e o Piauí está contribuindo, inclusive, para que a gente avance no PISA, que é fundamental até para investimentos novos em nosso Brasil. Francis, por favor. Boa tarde, governador. Eu recordo de um trecho do seu discurso de posse, quando eleito governador do estado, que o senhor tinha o objetivo, a missão de elevar o Piauí à Série A dos estados brasileiros. Queria saber, diante dessas metas já alcançadas, do plano de governo que inclusive está sendo construído, numa eventual reeleição, o Piauí está traçando esse caminho para chegar à Série A dos estados brasileiros, e aquele pacto pela economia firmado em abril também é um caminho para que o Piauí chegue a esse patamar? Boa pergunta, Francis. De fato, essa é a nossa obsessão, colocar o Piauí na Série A dos estados brasileiros em todos os aspectos. Em alguns eu posso dizer que já chegamos. Educação de qualidade, sem dúvida, estamos na Série A, dentre os melhores estados do Brasil em educação, em qualquer indicador educacional voltado para o ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil. Ainda temos um indicador ruim na educação, relativo às gerações que não tiveram oportunidade de estudar, que é o analfabetismo de adultos e idosos, porque essas gerações não tiveram oportunidade de estudar. E nós estamos procurando remediar isso com a alfabetização de adultos dentro do programa Alfabetiza Piauí. Mas os indicadores envolvendo jovens e crianças, nós estamos sim na Série A dos estados brasileiros. Na área da saúde pública, também posso dizer isso. Hoje o Piauí é um dos estados da federação com menor tempo médio de espera por consulta, por exame e por cirurgia, por causa dos investimentos feitos nos hospitais estaduais e no Piauí Saúde Digital. Agora temos um desafio ainda, que é o da renda. Por isso que lançamos o Pacto pela Economia. Na renda, apesar de já estarmos à frente de vários estados nordestinos, para quem não sabe, a renda média do piauiense é superior à do Maranhão, à do Ceará e à da Bahia. Dados do IBGE. A renda média do povo do Piauí já é superior a vários estados do Nordeste. Mas nós queremos estar na Série A dos estados brasileiros também na renda. Aí precisamos ainda de uma caminhada forte no rumo de fortalecer a cultura empreendedora no Piauí. Porque os programas sociais, Amadeu, servem para superar a miséria. Agora, para superar a pobreza, precisamos de algo a mais. Precisamos gerar riqueza a partir dos micro, pequenos e médios empreendedores locais, fortalecendo as cadeias produtivas locais, para gerar mais renda para essas famílias. Então, esse é o objetivo do Pacto pela Economia. Um passo adiante na renda das famílias a partir da cultura empreendedora, levando crédito para os empreendedores, infraestrutura para eles, tecnologia, qualificação e, sobretudo, esse fomento ao empreendedorismo, para que produza mais, produza melhor, agregue valor e acesse mercado. Até a China, que é um país socialista, entendeu que para melhorar a qualidade da renda do seu povo, tinha que focar num choque de mercado. Mercado não é antagônico a um ideal socialista. Não. Mercado ele pode gerar renda melhor para toda a sociedade, desde que feito com essa supervisão do próprio poder público para não concentrar riqueza na mão de poucos. Então, precisamos fortalecer cada vez mais, repito, os micro, pequenos e médios empreendedores locais do Piauí. Além de atrair grandes empresas, que nós já estamos fazendo isso na nossa rotina, desenvolver a cultura empreendedora localmente, nos municípios do Piauí, nas 28 micro-regiões do Piauí. Acho que é isso que o seu governo está fazendo. É a mão forte do Estado, junto com fomento a esse empreendedorismo que o senhor fez no Pacto, além de uma universidade forte, a federal, a estadual, que o senhor tem também trabalhado. Pois não, Eliezer? Amadeu, só um complemento. São 3 pilares para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Porque você conseguiu fazer um bom resumo, né? Então, o Pacto pela Economia e o Mais Formação, Mais Renda, eles se complementam.
Quando eu falo do Mais Formação, Mais Renda, é esse nosso programa de expansão do ensino médio integral, do ensino superior, da pós-graduação, dos campi presenciais da Universidade Estadual, do IFE, da Faculdade de Tecnologia do Piauí, combinado com uma vocação para a cultura empreendedora local. A formação acadêmica por si só não resolve a questão. Tem que ser uma formação voltada para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, porque não há geração de emprego sem os empreendedores, sobretudo os micro, pequenos e médios. Não há geração de emprego sem isso. Então, é as duas coisas somadas que serão a mola propulsora. Mais o fomento do Estado. Isso, e o Estado ajudando nas duas pontas. Quando eu falo do Pacto pela Economia, é tudo isso que você colocou. Infraestrutura, crédito, qualificação, ambiente de negócios. Vamos lá, Eliezer. Governador, para tentar conter uma inflação desenfreada no preço dos combustíveis, o presidente Lula propôs um amplo acordo nacional, um subsídio especialmente no valor do diesel. O Piauí foi o primeiro estado do Brasil a aderir. Como é que o Estado tem reagido nesse momento? Tem algum tipo de prejuízo ou tudo está sob controle? Veja, o governo federal do presidente Lula tem feito tudo o que é possível para amenizar o impacto da guerra do Irã no preço dos combustíveis aqui no Brasil. A guerra gera o aumento do preço do barril de petróleo. E esse preço é internacional. Então, claro que ele vai afetar o petróleo importado, o diesel importado, sobretudo. O que o governo do presidente Lula fez? Duas coisas quase que imediatamente. Primeira, zerou os impostos federais sobre o diesel importado. Segundo, convocou os estados para também zerar os impostos estaduais, contribuindo com uma parte da subvenção. O Piauí, este governador aqui, foi o primeiro a aderir a essa proposta. Depois todos aderiram. Mas, como diz o nosso hino, vendo a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Então, mais uma vez, o Piauí saiu na frente. Isso tudo para diminuir o impacto. É claro que, muitas vezes, há redução do imposto e não há redução do preço da bomba. Por que isso? Porque os elos da cadeia produtiva, importador, refinaria, distribuidor e posto, algum desses elos pode se apropriar dessa diminuição de imposto para virar lucro. Por isso tem que ter fiscalização. E o governo federal e o governo estadual também está fiscalizando postos, distribuidoras, refinarias e importadores para não haver abuso na margem de lucro desses empresários em função da crise internacional. Claro que vivemos no livre mercado, ninguém pode falar em controle de preços, mas pode sim se fiscalizar para impedir abuso de preço. Não, Ari. Boa tarde, governador. Uma das principais vitrines da sua gestão é a área da segurança pública. Nacionalmente, apesar de todos os números positivos que o senhor citou nas áreas de saúde e educação, mas nacionalmente é a segurança que é notícia no Brasil inteiro. E os estados têm replicado os modelos que o senhor adotou, junto lá da gestão do Chico Lucas, hoje no Ministério. Só que há um gargalo, há um desafio. A gente tem aí câmeras de vídeo monitoramento, prendendo rapidamente bandidos. A gente já trouxe relatos disso, de prisão minutos depois de assaltos. O BO fácil, é fácil recuperar o seu celular, mas a violência contra a mulher persiste. Os casos de feminicídio no Piauí. O Piauí está ali entre os piores estados. Como superar esse que é um gargalo que ficou, digamos assim? Ari, nós já estamos superando. Os dados de 2026 atualizados. Primeiro trimestre de 2026, os feminicídios reduziram 75% em relação ao primeiro trimestre de 2025. É verdade que a curva piorou até 2024, houve uma pequena redução em 25 e agora uma grande redução em 26. E, se Deus quiser, teremos o ano de 2026 como o melhor ano, o menor número de feminicídios dos últimos anos aqui no estado. Mas o objetivo é feminicídio zero. Nenhuma mulher perder a vida por causa da questão de gênero, muitas vezes assassinada dentro de casa pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Então essa é uma obsessão nossa, do presidente Lula, da primeira-dama Janja, para um esforço concentrado de todos os órgãos de segurança pública
e da sociedade civil para redução e até zerar o feminicídio. E também as outras formas de violência contra a mulher. Feminicídio é, digamos assim, o ápice dessa violência. Então, quando você reduz o feminicídio, é claro que os outros indicadores de violência contra a mulher também estão reduzindo. Violência, por exemplo, em relação ao estupro, também estamos tendo redução forte aqui no Piauí. E dizer que eu muito me orgulho de todo esse trabalho feito pela nossa equipe de servidores da segurança pública, que foram liderados aqui no estado pelo Chico Lucas, que agora é o secretário nacional de segurança pública, pela sua competência, pelo trabalho que desenvolveu aqui, que virou referência nacional, e agora dando continuidade com o Antônio Luiz, também um técnico muito competente, o nosso Rambo, que tem aprofundado, inclusive com o apoio do Chico Lucas, lá na Secretaria Nacional, na redução desses indicadores de violência. E Ari, eu quero lhe dar alguns dados atualizados, se você me permitir. Os outros tipos de crime, porque todo esse esforço de contratar mais policiais, já contratamos mais de 3 mil, investir em vídeo monitoramento, em sistemas de inteligência, em equipamentos para os policiais, tudo isso só vale a pena se reduzir os crimes. E veja os dados que eu vou apresentar aqui a vocês. Crime de homicídios, assassinatos em geral, redução de 45%, comparando 26 com 22, o mesmo período. Roubos em geral, queda de 87%. Roubo de celular, 88%. Roubo de veículo, quase 80%. Então é realmente o funcionamento inequívoco dessa integração e desse trabalho de inteligência que nós temos feito aqui no Piauí. Além de ter uma polícia forte, que deve sim ser temida pelos criminosos e amada pelo povo, nós temos que ter muita integração e inteligência para evitar o crime. E é isso que tem acontecido no estado do Piauí. Nós aqui vamos continuar firmes na prisão de criminosos. Eu tenho dito e vou repetir de novo. Bandido bom é bandido preso. Quem está fazendo crime tem que estar preso para proteger a sociedade e até para proteger o próprio criminoso. Porque 80% das pessoas que são assassinadas no Piauí, e no Brasil o número deve ser igual, são pessoas envolvidas com o crime. Envolvidas com o crime. Então, nós que defendemos a proteção da vida, temos que ter essa consciência de que criminoso tem que estar preso. Governador, a oposição já está em campo, a eleição começou. Aliás, a eleição no Brasil ela nunca para, né? Porque emenda uma na outra. E a crítica que eu tenho ouvido muito é: governador faz empréstimos além da capacidade financeira do Estado, além da capacidade de endividamento do Piauí, e aí há o desequilíbrio. Inclusive teve um apoio até do ex-ministro Ciro Gomes, lá do Ceará, deu pitaco aqui no nosso estado. Eu fiquei lisonjeado com essa crítica do Ciro Gomes, porque normalmente, Amadeu, e você acompanha aqui o Piauí há muito tempo, era o Piauí olhando para o Ceará. E agora é o cearense olhando para o Piauí, dando pitaco, querendo saber como é que estão as finanças do Piauí. Eu realmente me senti lisonjeado. Então, eu respeito muito não apenas o Ciro Gomes, como a nossa oposição e todos que fazem críticas ao governo. Eu, como democrata que sou, respeito qualquer crítica e acho que as críticas vêm para ajudar a melhorar o governo. Ainda mais quem está de ouvidos bem abertos para essas eventuais críticas. Nesse caso específico, a crítica ela é ou por desinformação ou mesmo por limitação técnica de quem está fazendo a crítica. Às vezes acontece. A pessoa às vezes entende de muita coisa, mas disso não entende muito bem. E também tem muita gente propagando fake news. Aí é má fé. Má fé. Então, vamos explicar aqui, se você me der um tempinho aqui. Nesse momento. Eu explico em detalhes isso. Então, em primeiro lugar, o Piauí não tem dívida com a União, com o governo federal. O Ceará, por exemplo, ele deve para a União, para o governo federal. O Rio de Janeiro e Minas Gerais devem mais de 200 bilhões de reais para o governo federal. São Paulo deve 300 bilhões de reais para o governo federal. E o Piauí, zero. Ah, mas o Piauí tem financiamento junto aos bancos públicos? Tem. Por que faz o financiamento? Primeiro,
para acelerar investimentos. Por exemplo, quando a pessoa vai comprar casa própria, Amadeu, ela não espera 20 anos poupando um pouco do salário para daqui a 20 anos comprar casa própria. Senão não compra. O que a pessoa faz? Ela já compra e financia com parte do seu salário essa casa. Mas ela passa a morar na casa logo. Ela não espera 20 anos para morar na casa, não. Do mesmo jeito, o Piauí quer ter rodovia boa. O Piauí quer ter escola boa. O Piauí quer ter hospital grande, reformado, revitalizado. O Piauí quer ter força de segurança com bons equipamentos. Tudo isso é investimento que é acelerado com os financiamentos que tomamos junto aos bancos públicos. Então fazemos isso para antecipar investimentos. Aí vem a crítica. Olha, mas isso pode comprometer as finanças do futuro, as gerações do futuro. E aí é onde está o equívoco. Porque isso é feito com base em limites estabelecidos pelo Tesouro Nacional e pelo Senado Federal, e só tem crédito, minha gente, quem tem feito o dever de casa, quem tem as contas em dia. Tem vários estados da federação que sequer podem pegar financiamento. Vários não podem. E os bancos não querem. Já o Piauí pode e deve pegar para acelerar investimentos. E o que gera essa credibilidade do Piauí? 2 itens: capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. Vamos ao endividamento, Amadeu. O Piauí deve menos de 17% do seu PIB. Já o Brasil deve 80% do PIB do Brasil. Os Estados Unidos da América deve 120% do PIB americano. E o Japão deve 200% do PIB japonês. Então, em termos nacionais e internacionais, o Piauí tem baixo endividamento, atestado pelo Tesouro Nacional. 2, capacidade de pagar, de pagamento. Piauí tem classificação de risco B+. É uma das melhores classificações do país. Por isso que tem crédito, por isso que pode tomar o financiamento, e é por isso que nós, sempre que pudermos, vamos tomar. Porque o povo do Piauí quer rodovia boa, escola boa, estrada boa, hospital bom, equipamento para a agricultura, equipamento para a polícia. É isso que o povo quer. Então, quem é contra o financiamento é contra a rodovia boa, é contra o hospital bom, é contra o hospital ampliado, é contra a escola de tempo integral reformada e ampliada. Então, é isso que nós temos que estabelecer como verdade, porque essa é a verdade nua e crua para o povo do Piauí. Vamos lá para o ping-pong final. Vai, Ari. Na entrega do Prêmio Piauí É tudo vapt-vupt agora. Na Ping-pong. entrega do Prêmio Piauí de Inclusão Social, você disse que esse ano não quer briga com ninguém. Mas a oposição lhe ataca todo dia. Eles citam, por exemplo, um tal de imposto da água, imposto do sol. O que o senhor tem a dizer diante dessas acusações? Olha, o meu lema de caminhada, Ari, é nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Esse é o lema. Nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. E Deus só abençoa quem trabalha e quem fala a verdade. Então, nesses 2 temas aí, claro que eu tenho que esclarecer, e já o fiz nas minhas redes sociais, mas aqui sua audiência é maior, então eu agradeço esse espaço para poder rebater fake news, rebater mentiras. Como diz o presidente Lula, esse é o ano da verdade. Há muita desinformação na internet, então requer de nós sermos diligentes, atentos nesse combate à desinformação. Então, taxa pelo uso da água de poço. Nunca existiu, nunca vai existir, é uma mera fake news. Até uma lei eu tive que sancionar para deixar isso claro. Mas não existe nenhuma pessoa que teve uma cobrança de uma taxa por quem quer que seja, em qualquer lugar do Piauí, sobre isso. Então é uma mentira deslavada. A outra, da energia solar, requer um pouquinho mais de tempo para explicar aqui agora para vocês. Primeiro, quem tinha placa solar até 2022 não pagava nada. Aí o presidente Bolsonaro sancionou a Lei 14.300 em 2022, que passou a cobrar o uso da rede elétrica para quem tem placa solar ligada à rede elétrica. Isso, obviamente, revoltou as pessoas que investiram em placa solar. Então, qual é a modificação que tem que ser feita? Na Lei 14.300.
a nossa bancada federal já propôs a revogação dessa lei. Espero que o Congresso aprove e que, inclusive, quem está falando sobre isso se empenhe em aprovar isso. Aí vem a crítica. Não, mas você podia fazer um decreto, uma lei estadual. Quem tem pelo menos 2 neurônios e entende um pouquinho de direito, sabe que uma lei estadual não pode revogar uma lei federal. Isso não pode. No nosso país, não pode. Mas, governador, o ICMS, que é uma parte desse custo, é um imposto estadual. Também, o ICMS, a isenção dele depende do convênio CONFAZ, porque é uma lei federal que diz isso. E tem convênio CONFAZ sobre isso? Tem. O 15/2016. O Piauí já aderiu a esse convênio? Já. Então, o máximo de isenção de ICMS que pode ter na energia solar, o Piauí já aplica no Piauí. Então, o governador Rafael e todo o nosso time já fez tudo o que é possível para não haver qualquer custo sobre o uso da energia elétrica de quem tem placa solar. Inclusive, quem tem placa solar fora do grid, não ligado na concessionária de energia elétrica, não paga nada. Então, essa é a nossa luta para que essa lei do Bolsonaro seja revogada. E o que pode ser feito aqui foi feito. Eu poderia estar fazendo algum tipo de média, mas eu não sou de fazer média e muito menos descumprir a lei. Se alguém quer descumprir a lei, faça isso, mas sem contar com o governador Rafael. Governador, na eleição de 22, o senhor, grandes cidades, me ocorreram aqui 7. O senhor tinha oposição nessas cidades, na prefeitura. Picos, Parnaíba, Oeiras, Campo Maior, Altos, Floriano e Teresina. Certo? Em 22. Esse ano, esses 7 prefeitos aqui estarão contra o senhor ou mudou alguma coisa? Olha, Amadeu, a campanha eleitoral só começa dia 16 de agosto. Mas eu vou responder. Ah, muito bom. Tá. Eu acredito que a maioria destes prefeitos que você citou cidades aqui, Picos, estarão nos apoiando. Picos. Acredito que o Pablo é o nosso aliado de muito tempo. Muito bem. Parnaíba. Acredito também que temos uma boa relação administrativa. Acho que isso vai virar uma parceria política também. Tenho muita confiança nisso. Oeiras sim, né? O Ailton já foi eleito com o nosso apoio. Campo Maior. O prefeito Joãozinho Félix tem manifestado isso publicamente. Então, uma parceria administrativa que também deverá se transformar numa parceria política. Altos. Também, o prefeito Maxwell, da mesma forma que o prefeito Joãozinho Félix. Floriano. O prefeito Antônio Reis esteve recentemente anunciando publicamente esse apoio. E agora, Teresina. Olha, Teresina, eu acredito que temos uma boa parceria administrativa com o prefeito Silvio Mendes, mas ele já estava, inclusive, no lançamento de um dos pré-candidatos ao governo do Estado. E o senhor respeita isso? Claro. Como deve ser. Mais uma questão. O senhor, se é um time, esse é o time, desde 2002 é o time. E esse time, o senhor disse, tem 2 candidatos ao Senado. O time todo estará com eles 2? Olha, Amadeu, primeiro dizer que o mais importante é a aliança com o povo, tá? É claro que os representantes do povo, os líderes políticos, são muito importantes. Nós procuramos ter essa sintonia fina com o povo diretamente também. E temos orgulho de pertencer ao lado do presidente Lula. Enquanto alguns tentam esconder o seu lado em nível federal, nós temos orgulho de pertencer ao time do presidente Lula, ao time do ministro Wellington Dias. E esse time apoia, como pré-candidato ao Senado, Marcelo Castro e Júlio César. Então, nós temos que esclarecer a população em geral, que muita gente ainda nem está preocupada com a eleição e nem deve estar. É só dia 16 de agosto que teremos as eleições. Mas não tenha dúvida que, no momento certo, nós vamos esclarecer a todo o povo do Piauí, a grande maioria do povo do Piauí, que gosta, que aprova, que apoia, que ama o presidente Lula, que o presidente Lula precisa de parlamentares que apoiem o presidente Lula. E aqui no Piauí, os pré-candidatos ao Senado que irão apoiar o presidente Lula, que apoiam e irão apoiar, são os pré-candidatos ao Senado, Marcelo Castro e Júlio César. Os outros não apoiam o presidente Lula, são às vezes adversários, alguns até inimigos, sabotam o governo do presidente Lula, prejudicam o governo do presidente Lula. E às vezes tentam esconder essa face. A eleição serve exatamente para esclarecer isso para a população. Sabota? Oi? Quem é esse inimigo que sabota? Não,
Não, os que são do lado do Bolsonaro e que não tentam aqui no Piauí dizer que não são. A pessoa tem que dizer o lado que é, para não enganar o povo. Se a pessoa não disser, nós vamos dizer. Nós vamos esclarecer. É na campanha. É claro, na campanha. Nosso foco aqui é a administração, Amadeu. Na hora da campanha é que a gente vai se dedicar à campanha eleitoral. Obrigado, governador, pela presença, ter aceito o nosso convite e por essa entrevista. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. A todos nós.